Eu queria falar hoje um pouquinho sobre a justiça de Deus. Na verdade, o título da minha mensagem hoje é Justiça de Deus. Mas, você sabe, as pessoas que não frequentam a igreja, pessoas que frequentam a igreja, e pessoas que são crentes mesmo, até nascidas de novo, têm dúvida em relação a isso. Porque, mas como? Se Deus é justo e acontece tanta desgraça, Então, agora o que nós temos que ter uma coisa na nossa mente, no nosso coração. As desgraças que acontecem no mundo, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Não é porque tem tanta desgraça no mundo e tem tanta injustiça no mundo que Deus não é justo. Deus é justo. Mas nesse mundo o que mais tem é injustiça. Eu diria até azar mesmo, até o primeiro princípio meu é esse. Neste mundo o que mais tem é injustiça ou azar. Que injustiça e azar não é exatamente a mesma coisa, mas são duas coisas meio parecidas. Injustiça e azar é o que mais tem nesse mundo. Mas então cadê? Deus não é justo? Deus é justo, mas lembre-se, o pecado do homem que tornou esse mundo injusto. Não é Deus que está errado, a culpa não é de Deus. O mundo é injusto por culpa do homem. O pecado que entrou no mundo que tornou esse mundo injusto. Mas Deus continua justo. Mas Ele vai fazer justiça lá na glória. A justiça de Deus será feita lá. Aqui nesse mundo não tem como Deus fazer justiça totalmente, porque onde tem pecado não tem como ter justiça. Porque o pecado ele esculhamba com tudo. O pecado estraga tudo. Você consegue compreender? O pecado estraga tudo, irmãos. Então, onde tem pecado não tem como haver justiça. Então a justiça de Deus será feita. Muitas vezes Deus pode interceder e fazer uma justiça já nesse mundo, interceder pela sua causa, lógico que pode. Mas isso, depende, se você orar e crer, tal, pode. Mas na verdade isso não é a regra, eu penso até que isso é uma exceção. A regra, irmão, a justiça de Deus será feita lá, não é aqui. Até mesmo porque a Bíblia é bem clara, o príncipe desse mundo é Satanás, quem governa esse mundo é Satanás. É lógico que eu sou obrigado a lembrar que no fundo, quem governa é Deus, porque Deus está por trás de tudo. Tudo que o diabo faz, ele só faz porque Deus permite, entendeu? Mas a princípio, quem está no controle aqui é o próprio, viu? É o próprio, é o bichinho feio mesmo, entendeu? Então, a princípio, lógico que Deus está no controle de tudo, O diabo só faz aquilo que Deus permite, Mas vamos lá então. Então, Deus é justo, mas neste mundo o que mais tem é injustiça e azar. Então, eu estava falando pelo culto da manhã. Eu fui lá para o Rio Grande do Sul, fiquei 10, 12 dias lá. E lá, embora agora parece estar na moda pintar o cabelo de preto, que antes não via ninguém morena lá, mas agora tem umas moças com cabelo preto lá. Mas o olho é sempre claro, na maioria das vezes, Então aí você pensa assim, mas a pessoa nasceu assim, não que loura seja mais bonita que moreno é bonito também, mas a pessoa nasceu bonita, sei lá, um olho claro, entendeu? Não é sorte, e uma outra pessoa não é tão bonita, pode ser um pouco de sorte, tal, não sei, talvez seja sorte, mas eu acho que as pessoas ser diferente, eu acho que não significa necessariamente ser azar, não sei se isso... Mas uma coisa é certa, o cara nasceu sem as duas pernas. Fala a verdade, isso é azar ou não é? O cara nasceu cego. Fala a verdade, isso é azar ou não é? O cara nasceu, o pai é pastor, o avô é pastor, que é o caso do meu netinho. Irmão, eu acho que isso é uma bênção, irmão. Isso é sorte. Entendeu? Agora o cara nasceu, o pai é traficante, o avô é macumbeiro, o outro entendeu? Irmão, se isso não for azar, o que é azar então? Então, injustiça, azar é o que mais tem nesse mundo, entendeu? Só que é o seguinte, se a gente amar a Deus, se arrepender do nosso pecado, Deus vai fazer justiça. Agora, em alguns casos, pode ser que Ele até possa agir neste mundo. Em outros casos, na maioria dos casos, eu creio que a justiça de Deus será feita lá, segundo a palavra. Olha o que diz a Bíblia, ó como a injustiça.
Uma outra coisa também que o cristianismo moderno faz muito é julgar quem é correto. Por exemplo, a própria igreja mesmo, julgar a igreja que é boa, que é toda, pelos resultados, né? A Deus certa foi de Deus, entendeu? O aleijado andou, foi Deus que curou. Não, quem falou que o aleijado andou é uma garantia que Deus que curou? Não, onde está escrito isso na Bíblia? O demônio cura também, o demônio fala aleijado andar também, entendeu? Agora, se é uma cura verdadeira ou é meio falsa ali, aí isso aí eu não quero entrar aí, que já seria outra pregação. Mas o demônio cura também, o demônio expulsa demônio também, né? Então, Judas não expulsou o demônio? Então olha aqui o que diz, Eclesiastes 10, de 5 a 7. Ainda há mal que vi debaixo do sol. Debaixo do sol onde é? Aqui na terra. Ainda há mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Quem é o governador? O governador é todo aquele que está investido de autoridade. Pode ser o governador, literalmente, né? Pode ser o pastor. Quem governa a igreja é o pastor. Quem governa a sua empresa é o patrão. Quem governa o estado de São Paulo aí é o governador mesmo, né? Aí a gente já chama de governador. Então o governador está se referindo aqui, na verdade, a todo tipo de autoridade. E às vezes a autoridade dela é injusta com você. As autoridades são injustas, mas eu sou justo com vocês? Não, eu tento, irmãos. Falar para vocês que eu sou injusto, tem hora que eu falo, puxa vida, eu já fui na casa de fulano, eu fui na casa de Beltrano, eu já visitei aquele outro, e fulano de tal, faz tanto tempo que eu não vou fazer uma visitinha, faz tanto tempo que está na igreja, mas não deu tempo. Aí depois, quando eu vejo, passa um tempo, acabei esquecendo e não fui, entendeu? Eu tento ser justo, mas a gente não consegue. A gente não consegue ser justo, né? A gente tenta ajudar um, ajudar o outro, quando pode, né? Mas no fundo a gente acaba sempre ajudando esse um pouco mais do que o outro. Aquele que mora mais perto a gente acaba sempre dando mais atenção, né? O que não seria a justiça, seria aquele que mora longe, o pastor dá atenção para ele também. Verdade, não é? Isso seria o justo, seria o correto. Aquele que mora lá em Pinda, né? O GG, mora lá em Pinda, no outro lado de Pinda, ainda tem que atravessar a Pinda toda. O justo seria dar tanta atenção para ele do que quanto para os outros. Mas isso na prática acontece? Não, né? Aqueles que moram meio no caminho, a gente visita mais, né? E é assim que funciona. Nem eu consigo ser justo aqui, ainda mais o patrão que é ímpio vai ser justo com você. Espera, sentado. Então olha o que diz aqui. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. O rico aqui, né, referindo a pessoa, né, pessoas importantes, né? Vi servos, olha aqui, ó, que coisa, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Irmãos, olha que coisa, entendeu? Então o que acontece? Vamos trazer isso para a prática mesmo, falar de coisa prática, entendeu? Você acha que não tem muita gente aí que é o pastor da igreja e é um baita de um picareta, e tem gente lá dentro da igreja que é fiel, que poderia ser o pastor e ser melhor que ele, mas está lá porque talvez é pobre, porque talvez não tem uma oratória tão linda, mas é uma pessoa que amaria as ovelhas, que tem caráter, que daria vida pelas ovelhas, e que seria um bom pastor, entendeu? Mas o cara tem mais oratória, fala mais bonito, sei lá, era mais rico. Eu já vi muitos pastores ser ordenados porque falava bonito, não tinha caráter, outro porque era rico, outro porque não sei o quê, entendeu? Então, e vice-versa. Então, vi servos a cavalo e príncipe andando a pé como servos sobre a terra. Então, não se engane, irmãos, aqui na terra o que mais existe é injustiça e azar, é o que mais existe. Mas Deus vai fazer justiça. Então, é isso, você não tem que preocupar se está sendo injusto. Não, você tem que preocupar em ser fiel a Deus e pronto. Entendeu? Se alguma coisa está dando errado para você, né, e estão fazendo injustiça com você, se você tiver uma oportunidade de se livrar daquela injustiça, faça. Mas se você não tiver, coloca na mão de Deus, né?
Deus um dia que chegar lá, Deus vai fazer justiça, pode ter certeza. Olha o que diz Malaquias 3:16 a 18. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o perverso e entre o que serve ao Deus e o que não serve, entendeu? Então aqui na terra, muitas vezes não dá para perceber não dá para saber quem é verdadeiramente. É lógico, a gente tem mais ou menos uma ideia pelas obras, né? A Bíblia diz que você conhece a árvore pelos frutos, mas não dá para saber com certeza absoluta, né? Quem realmente é servo do Senhor, quem é salvo, quem não é salvo, e quem, né, é fiel a Deus e quem não é fiel, e quem está sendo justo, está sendo correto, né? Então, e muitas vezes Deus permite, as coisas vão andando, e Deus permite, mas um dia Deus vai fazer justiça a tudo isso. Por quê? Porque Deus é justo. Então, a justiça de Deus pode não ser feita agora, mas ela será feita com toda certeza. Amém? Olha aqui o que diz. Você quer um caso de injustiça maior que esse aqui, ó? Lucas 16, 19 a 22. Olha o tamanho da injustiça, olha. Ora, é lógico que o texto é bem grande, então não vou ler todo, mas vou ler o pedaço principal aqui, depois a gente comenta um pouco para você entender. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Se regalava aqui, se exibia, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, doenças graves, né? Que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E aí a sequência do texto diz que o rico foi para o inferno. Bom, se o rico foi para o seio de Abraão, e se Lázaro foi para o céu, quem era o justo aqui? Era Lázaro. E olha o tamanho da injustiça. O rico estava de boa, se regalava, se exibia, se vestia de púrpura, se regalava, se exibia. O rico não tinha doença nenhuma. O rico foi para o inferno. E o Lázaro, que era o justo, estava cheio de chagas, cheio de enfermidade, comia das migalhas do rico. Irmão, e para piorar um pouquinho mais isso aí, isso aqui é uma parábola. E o que significa uma parábola? Uma parábola significa que muitas vezes ela não está querendo dizer só o que está explícito aqui. Às vezes ela está querendo dizer mais. O que ela está querendo dizer aqui? Esse rico simboliza, na verdade, o não cristão, né? E o Lázaro aqui simboliza o crente. Na maioria das vezes, eu quero dizer para vocês o seguinte: na maioria das vezes, o crente verdadeiro, ele sofre mais do que as pessoas do mundo. Se você se assusta com isso, eu falo para você que eu tenho certeza absoluta que isso é bíblico. Na maioria das vezes, ser crente, você vai ter mais sofrimento do que as pessoas do mundo. A diferença é que as pessoas do mundo sofrem por uma coisa que não vale a pena. Sofre por perseguição, por coisa errada que fizeram, por pecado, porque roubou lá o cara e o cara agora quer matar ele, entendeu? E o crente sofre por algo digno, por algo maravilhoso, por amor a Cristo, por salvar almas, por se humilhar diante de Deus. A diferença é essa. Mas o cristão, presta atenção nos apóstolos, grandes homens de Deus. Se não foi todos, ou se 99% deles, não foi só sofrimento, não foi só pancada. Presta atenção, entendeu? Então, mas vamos lá. Segundo princípio. O ímpio sofre e o cristão sofre também. Os dois sofrem. Não tem esse negócio que eu vou para a igreja agora vai ter vida boa. É mentira do diabo, isso a Bíblia não ensina isso. Entendeu? Que agora eu vou para a igreja, vai dar tudo certo, vai ter vida boa. Eu pensei isso quando eu fui para a igreja. Eu falei, agora Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo. Irmãos, muitas vezes eu percebi que tinha alguém me enfrentando. Falei, parece que quando eu era do mundo as coisas eram mais fáceis. E demorou para mim perceber que muitas vezes esse que estava me enfrentando era o próprio Deus.
né? Demorou para mim perceber. Então, o ímpio sofre, o cristão sofre também. Olha aqui Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, né? Pelo contrário, certa expectação, um horrível juízo, fogo vingador presta a consumir seu adversário. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui, lógico que está falando de pessoas também que não são cristãs, pode vir o juízo de Deus, e ela pode ser, como foi lá no deserto, né? O povo, a terra se abriu, morreu lá, né? Umas centenas de pessoas morreram lá. A terra se abriu, eles foram consumidos, foram destruídos ali, tudo por causa do pecado, né? Mas aqui o texto diz: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quer dizer, quem conheceu a lei, quem conheceu a palavra, quem conheceu a lei de Deus e rejeita né, e abusa de Deus, com 2 ou 3 testemunhas, vive no pecado, atolado no pecado gravemente e abusa de Deus, pela lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, era morto. Adulterou, se tinha 2 ou 3 testemunhas com prova que adulterou, o que acontecia? Pedrejada até a morte. Mas agora nós estamos no tempo da graça, agora não acontece mais isso, viu, irmãos? Agora você pode pecar à vontade, entendeu? Que Deus é um Deus de misericórdia, e ele já morreu na cruz, pagou os nossos pecados, e não tem problema nenhum pecar. Eles não chegam a falar isso, mas dão quase a entender isso, muitos pregadores, né? Entendeu? Mas olha o que o texto diz. Até onde eu li, falou que pela lei de Moisés, com 2 ou 3 testemunhas, a pessoa morria. E aí no versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que caou os pés do sangue de Jesus. Na época da lei piorou, irmão, porque até então, na lei de Moisés, eles conheciam só a lei, não tinha a graça. Agora que tem a graça, que pela graça nós temos Jesus como morada, agora o pecado é mais grave. Você consegue compreender? Agora, pelo sangue de Jesus, nós conseguimos entender melhor a palavra, pela graça de Deus. Se a gente tiver amar a Deus mesmo, se a gente buscar com sinceridade, o Espírito Santo que mora em nós, ele nos dá mais entendimento da palavra, nós conseguimos conhecer melhor a palavra, nós conseguimos entender melhor a palavra. Se pecarmos agora, ainda é mais grave do que o pecado na lei de Moisés. Entendeu? Na lei de Moisés, adulterou? Pecado. E na graça, como é que é agora? Olhou para a mulher com intenção impura, já adulterou. Você viu? Terrível, piorou, né? Então, aqui, de quanto mais severo o castigo julgar vós ser considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós que conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No começo do texto está se referindo também às pessoas que não são cristãs, mas no final do texto aqui está se referindo aos crentes, entendeu? Ele fala: o Senhor julgará quem? O seu povo, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o que acontece? Deus não trata com o filho dos outros. Então a pessoa do mundo, muitas vezes, ela faz uma barbaridade e fica por isso mesmo. Quem pode trazer alguma consequência é o próprio homem. É como eu disse, ela vai lá, rouba o outro, né? E aí o que acontece? O que pode acontecer, Deus vai fazer alguma coisa, muitas vezes, na maioria das vezes, nada. Deus não vai fazer nada. É porque é filho dos outros, Deus não repreende filho bastardo. Está claro isso na Bíblia. Na maioria das vezes Deus não vai fazer nada, entendeu? Mas o outro homem que ele roubou lá pode fazer. Então o ímpio, muitas vezes ele sofre, não é porque Deus está disciplinando ou porque Deus está puxando a orelha, porque Deus puxa a orelha dos filhos, né? Agora nós somos filhos, se nós fizermos umas coisas erradas, Deus ele pesa a mão, e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, sabe? Né? Se Deus falar assim: olha, você pecou, eu vou deixar que
traficantes tomem conta de você, vão fazer de você o que eles quiserem. Ou eu vou deixar o diabo fazer o que ele quiser de você. Ou eu vou derramar a minha ira sobre você. Pelo amor de Deus, de Deus amado. Pode vir os traficantes, pode vir o capeta, pode vir todo mundo. Mas a ira de Deus não. Entendeu? Você entendeu? A ira de Deus não. Davi fez isso uma vez. A ira de Deus não. Sabe? O diabo vira um cordeirinho perto de Deus. A fúria de Deus. Entendeu? Então, sabe? O ímpio sofre, o cristão também sofre. Olha, 1 Pedro 4,18. E isso não significa que ser crente é ruim. Isso não significa, né, que... Vamos ler aqui o texto. 1 Pedro 4,18 e 19. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se eu estou acabando de dizer aqui, que o crente sofre, que ser crente é sofrimento. Poxa, se é com dificuldade, então, que o crente será salvo, se é difícil ser crente, o que vai acontecer com o pecador, então? É a pergunta que ele faz aqui. O que vai acontecer com o pecador, então? Com quem não é crente? Entendeu? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Quem sofre segundo a vontade de Deus, quem sofre por amor a Deus, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Confia nele que ele vai fazer justiça. Agora, quem sofre não por amor a Deus, quem sofre por causa do pecado, porque é ímpio, porque é mal, por coisa, aí a coisa vai ficar feia para ele. Só que, né, na maioria das vezes, a justiça de Deus não é feita nesse mundo. A ira de Deus, eu sempre prego aqui, a ira de Deus, ela já está sendo derramada, mas é gotinhas, comparada à ira de Deus que virá no dia final. O cálice será derramado sem mistura. Por enquanto são gotinhas, né? A ira mesmo de Deus não foi derramada ainda, ela será derramada no dia do juízo, né? No dia do juízo. Então, as pessoas, eu contei hoje pela manhã, não me lembro se foi nessa parte ou noutra parte, né, que quando eu estava em Ubatuba, há uns 20 anos atrás, né, tinha um rapaz na igreja lá, ele era traficante, sabe? Ele era, assim, uma pessoa bem usada, né? Bem instrumento mesmo de Satanás, né? E ele já tinha roubado o dinheiro da igreja, né? Numa outra igreja que ele estava, ele já tinha roubado o dinheiro da igreja, ele com a chavinha, ele abriu ali o cadeadinho do gasofilácio, né? E já tinha roubado o dinheiro da igreja, tudo. Ele era traficante, e eu sabia disso, né? Aí um dia ele apareceu lá na igreja, né? Aí, cheio de lábia, né? Aí convenceu a menina, a mocinha do louvor, a namorar com ela, né? A menina cantava na igreja desde os 5 anos de idade. A menina cantava na igreja, né? E aí ele veio, convenceu ela a namorar com ela. Aí vieram pedir para mim abençoar, né? E aí, adivinha o que aconteceu? Eu não concordei. Falei, não. Falei para a menina, você está na igreja desde pequena, aí você é firme na igreja, você conhece bem a palavra, você vai namorar o cara, aí, né? Pior que eu nem podia falar que era traficante também, porque senão ficava ruim, né? Fica ruim, né? E aí tal, mas enfim, não aprovei. Aí ele me ameaçou de morte, falou, vou te matar. Aí, né? Adivinha se eu fiquei com medo? Tchá. Morria de medo. Falei, o cara é traficante, rapaz, você não vai ficar com medo? Aí eu tenho Deus no coração, mas como que eu não vou ficar com medo? Se o cara é traficante, fala que vai me matar, cara. Esses caras, para eles matar um homem, matar uma barata é a mesma coisa. Como é que eu não vou ficar com medo? Entendeu? Pensei até em me mudar de lá, mas falei, se eu mudar de lá, o diabo vai perceber meu ponto fraco, vai mandar um outro endemoniado igual a esse lá, eu estou frito. Entendeu? Falei, vou ter que aguentar aqui mesmo. Se morrer, morreu, está na mão de Deus, né? O que é que aconteceu com esse rapaz? Uns 10 dias depois, mais ou menos, os próprios traficantes mataram ele. Entendeu? Então, mas veja bem, esse cara já estava aprontando em tudo quanto era a igreja já há muito tempo, e Deus não fazia nada. Entendeu?
Aí, mas um dia ele falou que ia me matar e provavelmente ia fazer mesmo, porque aí Deus falou, opa, aí também está passando um pouco dos limites, menino, né? Então, Deus resolveu agir. Mas, né, se ele de repente não tivesse essa ideia, essa brilhante ideia de querer me matar, talvez ele continuaria aprontando mais muito tempo e Deus não agia. Eu acabei de falar aqui que a terra se abriu e 300 morreram lá. Irmãos, você não faz ideia, se você leu a Bíblia, ou se você assistiu aí o filme, a novelinha ali da Record, né, que passou a história desse povo, você não faz a ideia. O quanto esse povo perturbou Moisés, viu? O quanto esse povo era instrumento, o quanto... E Deus não agia, cara. Chegou uma hora que ele perdeu a paciência, entendeu? Mas na maioria das vezes, isso aí são alguns casos que Deus ainda agiu nesse mundo, mas na maioria das vezes, ele só vai agir lá. A ira de Deus só será feita lá, só será derramada lá, no céu, e a justiça de Deus também, né? No final dos tempos. Olha aqui, ó. Deus não repreende os filhos dos outros. Olha aqui o que diz Eclesiastes 8, 10 e 11. Olha o que diz. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Aqui os que frequentavam o lugar santo, embora hoje, né, na nossa modernidade, nem todos que frequentam o lugar santo são crentes, mas aqui, quando fala os que frequentavam o lugar santo, está falando, referindo ao povo de Deus, né, os crentes. Aí olha o que diz o versículo 11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Quem que são os filhos dos homens? Os não cristãos. Quem não é crente? Os crentes, a Bíblia sempre se refere a filho de Deus, né? Quem não é crente, o não crente, ou é filho né? Filho dos homens ou filho do diabo também. A Bíblia se refere. Creio que filho do diabo é aqueles que não são crentes e não vão se converter. Filho dos homens é aquele que não se converteu ainda e vai se converter, né? Então, porque a Bíblia é clara, tem filho do diabo. E é o apóstolo João que fala, né? Não só ele, mas ele principalmente fala mais claramente, né? Então, olha o que é isso. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Por quê? As pessoas do mundo, eles veem que eles fazem o mal e continuam por isso mesmo, então eles continuam fazendo o mal, né? Continua fazendo o mal. Agora, conosco não é assim, né? Conosco não é assim, com o cristão não é assim. Geralmente, se a pessoa né, uma vez um irmão falou para mim, pastor, eu vejo as pessoas aí fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Isso é um fato, é um irmão que falou, né? Que na outra igreja ainda que a gente tinha antes, que a gente estava antes, né? Ele falou o seguinte, um irmão que até era bem firme na igreja. Ele falou o seguinte, pastor, eu vejo as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquele outro, não acontece nada com elas, né? Eu tenho me dedicado, pastor, eu tenho me dedicado, eu tenho tentado fazer o que é correto. Eu dou o dízimo direitinho, fica um mês sem dar o dízimo, tomei um prejuízo danado. Ele falou, eu também não sei se foi Deus, porque, né, não sei se Deus é tão rigoroso assim, fica um mês sem dar o dízimo, já vai, né, dar um prejuízo danado. Pode ter sido, sei lá. Não sei se existe coincidência, né? Não sei. Mas existem as coisas que Deus permite, enfim, né? Ele entendeu que foi Deus, que, né, não é uma garantia. Eu não posso dizer que a pessoa ficou um mês sem dar o dízimo, foi Deus já aqui, que não é uma garantia isso. Mas ele entendeu que foi Deus, né? Então veja bem, agora, e a pessoa do mundo? Se ela não der o dízimo, ela vai ser fulminada no outro dia? A pessoa do mundo, Deus nem pede o dízimo a ela. Ele pede o dízimo aos filhos, ele não pede para quem não é filho, né? Entendeu? Então, a pessoa do mundo, na verdade, faz coisas mais graves, né? 10 mil vezes mais grave do que isso, e acaba ficando por isso mesmo, entendeu?
O rapazinho lá fazia coisas gravíssimas, ele ficava por isso mesmo, não fazia nada. A hora que ele resolveu me matar, aí Deus resolveu agir. De repente, Deus não permite. Eu tinha um propósito na minha vida, então Deus não permite. Você sabe que Deus está no controle de tudo, Ele tem o controle, né? O diabo está governando, mas Ele só está olhando lá. Se alguma coisa que Ele quiser resolver, Ele fala, opa, esse aí eu não permito, né? O diabo governa esse mundo, mas para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus, né? Então, mas olha aqui o que diz Malaquias 3,15. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, mas também os que cometem impiedade prosperam. Eles tentam ao Senhor e escapam. O que o texto está querendo dizer aqui? Está dizendo, olha, os que cometem impiedade, os ímpios, né? Os ímpios, eles prosperam, eles se dão bem e não acontece nada com eles. É o que o texto está querendo dizer aqui. Ó Jó, o que diz? O livro de Jó 5,17 diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Bem-aventurado, como que eu vou dizer para vocês que crente não sofre, que crente não tem disciplina, que Deus não vai disciplinar o crente, que Deus não vai corrigir o crente, que não vai ter luta? Como eu vou dizer isso para vocês? Não? Irmãos, quando eu não era crente, né, na minha empresa, os funcionários tinham medo de mim. Não? Aí, depois que eu me converti, ninguém nunca, né? Enquanto eu não era crente, nunca alguém me põe na justiça, né? Porque eu tinha lá meus defeitos, mas eu pagava certinho, entendeu? Eu pagava certo e ainda dava um pouco a mais. Então, nunca ninguém me põe na justiça. Depois que eu me converti, um monte de funcionário me levou na justiça. Por que isso? Porque antes, eu era o perseguidor. Depois que eu me converti, passei a ser o perseguido. Você consegue entender isso? Né? Quando alguém que não é crente, ele é o caçador. Você, irmão, você se converteu, você se tornou a caça. Né? Alguém que não é crente, ele é o cara que faz o bullying. Você se converteu, eu vou fazer o bullying com vocês, entendeu? Sabe? Entendeu? Era eu que zombava das pessoas e eu me converti, eu passei a ser o zombado. Ah, mas você era um cara, a gente pensava que você era inteligente, falaram isso para mim. A gente pensava que você era um cara inteligente, agora você caiu nesse engano aí de ser crente, falaram isso para mim. Eu era que zombava, eu passei a ser zombado. Prestou atenção? Entendeu? Então, como eu vou falar para vocês que não tem sofrimento, que ser crente não tem sofrimento? Irmãos, se existe uma coisa que é sofrido e que dá trabalho, sabe o que é? Filhos, casamento, filhos, família. O que os psicólogos de hoje, a maioria das igrejas hoje prega? Que é uma maravilha, ter casamento é uma maravilha, ter filhos é uma maravilha. O que eles pregam? Não é isso que eles pregam? Mas fala aqui para mim se isso é verdade. É verdade, é fácil viver a dois? É fácil ter filho? A mãe carregar o bichinho ali na barriga 9 meses, em aquele peso, e tal, e por aí afora, e a dor do parto, que quando não é parto natural, também tem a dor da cirurgia também, que também é difícil. E eu vou falar para vocês, isso aí não é o pior não, né? Dor maior, você vai sentir, entendeu? É na educação, é quando ele chorar de madrugada, é quando ele ficar doente de madrugada, entendeu? Esse negócio que filho é fácil, é a maior mentira do diabo. Quero te dar uma notícia: criar filho é algo muito, mas muito, mas muito difícil na maioria das vezes. Lógico, tem outras vezes que não tanto, tal, mas na maioria das vezes é algo muito, muito, muito difícil. E por que é muito, muito difícil? Então eu nem aconselho você a ter filhos. É isso? Não. Não. Tem algumas irmãs aqui que já são até casadas, né? De manhã tinha mais irmã, né? Hoje à noite só tem uma. Tem mais aqui. Tem algumas aqui, não tem só uma só não. Que não é casada, que já é casada e não tem filhos ainda, né? Eu aconselho você, tenha.
Entendeu? Porque filho é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra. Família é a coisa mais maravilhosa. Mas justamente por isso, porque é algo tão maravilhoso que o preço é alto. O ouro, 1 quilo de ouro deve custar uns 100 mil reais, 1 quilo de palha deve custar uns 5 reais. É justamente por isso que família, filhos é algo muito maravilhoso, por isso que o preço é alto. Essa é a verdade, que filho não dá trabalho, é a maior mentira que já inventaram no mundo. Né? Ah, mas, né? O filho. O menor meu, mais novo, né? Uma bala engasgou, já estava ficando preto, estava morrendo. Eu quase morri também, entendeu? Eu dei uma pancada nas costas dele, a bala pulou longe, não morreu. Graças a Deus, Deus salvou, né? O mais velho, o pastor Rodrigo, aí estava na praia, tudo divertindo, é só alegria, né? Praia é bom, né? Alegria. Praia. Daqui a pouquinho um tumulto lá, falei, mas o que está acontecendo aí? Ah, umas 3 meninos lá, 3 meninos não, os outros 2 era uma moça, um rapazinho, só o Rodrigo que era pequeno, né? Aí os 3 lá no final, a praia se afogando, e aquele tumulto e tal, e eu olhei lá, eu falei, nossa, gente se afogando? Nossa, o Rodrigo, puf, caí do joelho, desmaiei. Só que é o seguinte, se Deus tivesse tido um pouquinho mais de misericórdia, tinha tido um desmaio mais completo, teria perdido o sentido, eu não teria visto nada, teria sofrido menos. O problema é que a perna balançou e eu caí, mas eu não perdi o sentido, continuei vendo lá o menino. Isso que piorou mais ainda. Continuei vendo lá ele se afogando. Entendeu? Então, falar que filho não dá trabalho. E depois que cresce, e depois que casa, rapaz. Olha, eu vou falar um negócio para você. Se que os meus filhos são, um é pastor, o outro não é pastor, mas é um homem de Deus, minhas noras são mulheres de Deus, mas muito mulher de Deus, sabe? São firmes na igreja, são filhos bons. Eu falo para vocês que dá trabalho. Você já imaginou ter filho traficante, ter filho que não obedece os pais? Você já imaginou então? Eu não estou nem falando desses daí. Esses daí, vou falar para você. Aí já, a coisa já é mais preta, aí já não vou nem... Eu estou falando de filhos bons, filhos educados, filho que te obedece já dá trabalho. Entendeu? Agora, se não obedece, foi mal criado e não é crente, aí que piorou mais ainda. Entendeu? E não é, cara. Se eu sofro pela vida... Eu vejo um irmão, cara, os irmãos às vezes estão passando dificuldade, irmão. Eu sofro. Se eu sofro pela dificuldade do irmão, você acha que eu não vou sofrer pela dificuldade do meu filho? Meus netos? Fala a verdade. Então, né? Então, irmãos, tudo que é de muito valor, o preço também é alto. E uma linda família, ter filhos, netos, aqui na terra é a coisa mais preciosa que existe. Não existe nada de tamanho valor quanto. Não existe nada. Nada. Por isso é algo que o preço é caro. Né? Próximo princípio. Deus usa o sofrimento para treinar o seu povo. Deus usa o sofrimento para treinar. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Prestou atenção? Deus usa o sofrimento para treinar o seu povo. Né? Eu não coloquei aqui o texto, mas a Bíblia fala de Jó, no finalzinho, no último capítulo do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó conhecia Deus de ouvir falar. Lembra lá no comecinho do livro, Deus elogiou Jó, falou que ele era íntegro, né? Mas ele só conhecia Deus de ouvir falar. No finalzinho ele falou, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, depois da tribulação de Jó, ele fala, agora eu te conheço de fato e de verdade. Entendeu? Então Deus usa a tribulação, o sofrimento, para quê? Para nos treinar, para nos aperfeiçoar, é o que o texto está dizendo aqui. Para que a gente seja em nada deficientes, para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Não tem como crescer sem sofrimento. Agora então a gente vai orar para Deus mandar sofrimento? Não.
Não, isso não é bíblico. Pelo contrário, nós podemos até orar para Deus nos livrar do sofrimento, mas tem que tomar cuidado com esse negócio de orar para livrar do sofrimento. Aí, se você está passando uma coisa muito difícil de momento ali, você pode pedir para Deus. Está com uma enfermidade, pode pedir para Deus te livrar. Paulo não estava com espinho na carne, ele não pediu para Deus livrar? Pediu, entendeu? Mas melhor do que pedir para Deus livrar do sofrimento, muitas vezes, é Deus falar para Deus: Deus, nos capacite, porque quando for necessário vir o sofrimento, eu possa passar por ele e continuar íntegro. Boa oração essa, né? Então, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ele falou assim: olha, se Deus quiser nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar, mas se ele não quiser, nós vamos fritar lá na fornalha, mas a gente vai continuar fiel. O que aconteceu? Deus não livrou eles da fornalha, mas sustentou eles dentro da fornalha, sustentou eles íntegros lá dentro da fornalha. Viu que coisa tremenda? Então, presta atenção, 1 Pedro 1, 5 e 6. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós já somos salvos, já estamos salvos, não se discute mais essa questão. Nem o céu, nem as profundezas, nem o pecado, nem a angústia, nem as alturas, nem as nada poderá nos separar de Jesus, nada vai tirar de nós a salvação. Já sabemos disso, mas aí o versículo 6 diz assim: nisto exaltais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não é poucas, não. Ele diz: olha, vocês já são salvos, nada pode separar vocês do amor de Deus, Olha o que o apóstolo fala aqui: vocês já são salvos, apóstolo Pedro, vocês são salvos, nada vai separar do amor de Deus, o dia já está tudo marcado, está tudo reservado para vocês, o grande dia já um dia vai chegar, mas por enquanto é necessário vocês passar por algumas provações, não, várias provações, até chegar esse dia. Olha que coisa. Então Deus usa o sofrimento para treinar o seu povo. Salmo 119, 67. É lógico que se eu for pregar uma palavra dessa aqui, em determinada igreja, é lógico que as pessoas vão dizer: não, chama outro pastor, a gente veio para a igreja para ter vida boa, esse cara não está falando de sofrimento, entendeu? Olha aqui o que diz Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha que coisa, irmãos. Entendeu? Então, olha, o ímpio sofre e o crente sofre também, irmãos. E na maioria das vezes eu vou falar para você, o crente sofre mais que o ímpio. Mas o que acontece? Qual que é a diferença? O ímpio sofre por nada, sofre por pecado, por coisa errada que ele faz, porque ele é desonesto, e nós sofremos por uma boa causa, irmãos, entendeu? Ele sofre e não tem paz no coração. Nós sofremos, mas nós temos paz no coração, entendeu? Nós sofremos, mas nós somos humilhados. Quantas vezes o apóstolo Paulo fala das humilhações que ele passou, mas ele tinha paz no coração. Mas eu sei, como falou Jó, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará. Então, irmãos, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Apóstolo Paulo, ele fala que eles se gloriavam nas tribulações, irmãos. O que significa isso? O que significa isso? Que o apóstolo Paulo se gloriava nas tribulações, ele falava para os irmãos: irmão, hoje foi legal, hoje a tribulação foi maior que ontem, você viu que beleza, hoje foi maravilhoso, não foi, irmãos? Você viu, hoje foi forte a tribulação. Nesse sentido, lógico que não, entendeu? Mas no sentido, no sentido de dizer assim: não, irmãos, nós estamos sofrendo, mas louvado seja Deus, porque o nosso sofrimento é por uma boa causa, sabe? Tudo isso aqui vai ser recompensado nesse sentido, que ninguém fica feliz com o sofrimento.
E ninguém vai pedir sofrimento, e ninguém vai ficar feliz com o sofrimento. Mas o que ele diz então, que ele se gloriava no sofrimento? Ele falava, não, Deus está no controle, irmão, fica em paz. Isso aqui vai se reverter em bênção para nós um dia. Porque nós temos paz, nós estamos sofrendo, nós sabemos que nós estamos fazendo o correto, então fica em paz. Né? Então, Salmo 119, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Olha que coisa, irmãos. Foi bom ter passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Então, irmãos, último agora para encerrar. O último para encerrar. Na prática, eu creio, irmãos, eu creio que o cristão, ele sofre até mais do que as pessoas do mundo por todos os motivos que eu falei aí. E nós podemos observar na Bíblia, né, os apóstolos e tantos outros, né, que morreram, que foram martirizados, morreram, né. Eu estava me lembrando aqui quando eu ministrei a respeito da história da igreja, né? E na Idade Média, a Igreja Católica criou muitos métodos de tortura para disciplinar, né, os hereges, que eles consideravam hereges, né? E um dos métodos de tortura que eu me lembrei aqui, né, era uma roda. Isso que era uma roda bem grande, né? E eles amarravam aquela pessoa na roda, né? E embaixo tinha um braseiro, entendeu? Então, nós sabemos que John Hus, que foi um pré-reformador, ele morreu em praça pública queimado numa fogueira. Mas jogaram ele, né? Amarraram ele no tronco lá e jogaram lenha, fogo e álcool, deve ter gasolina, deve não sei o que jogaram lá, botaram fogo. Ele deve ter derretido em 5 minutos, né? Você não dá nem para fazer ideia o tanto que foi o sofrimento. Mas e esse que era na roda, e rodava, e na hora que passava na parte de baixo, passava dentro do braseiro, e depois ia por cima. Esse aí morreu em 5 minutos? Não, deve ter demorado umas 2 horas. Isso aí é mais ou menos igual a assar uma costela, entendeu? Passar aos poucos para ficar macia, entendeu? Então, esse daí é que é sofrimento. Irmãos, se ele fosse do mundo, ele ia passar por aquilo ali? Não. Mas ele ia fritar no inferno eternamente. Aquele que passou por aquela roda ali, ele fritou por 2 horas, talvez 3 horas, não sei quanto tempo, mas ele foi para a glória. Entendeu? Então, na prática, eu creio que o sofrimento do cristão é maior. Na prática, sim. Mas no fundo, o cristão, ele sofre menos que o ímpio. O ímpio, pastor, mas aí você está tendo uma contradição? Não é uma contradição. Acho que no fundo, o ímpio sofre mais, porque, né, o sofrimento dele, aparentemente, na prática, pode até ser menor, mas ele não tem paz no coração, né? É mais ou menos o seguinte: o cara toma 10 chicotadas, outro toma 20, entendeu? Mas o que toma 20, ele sabe que amanhã ou depois ele vai ser liberto, não vai ter nunca mais chicotado. E aquele que tomou 10, ele não sabe, ele não tem paz. Ele né, vai ficar tomando chicotada a vida inteira, para sempre. Então, a gente tem paz, porque eu falo para você do sofrimento depois que eu me converti. Mas pergunta para mim se eu quero voltar. Pergunta para mim se eu quero aquela vida de antes. Prestou atenção? Pergunta para mim se eu acho que a vida agora está ruim. Não! Parece uma contradição muito grande, né? Mas eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Mesmo tendo mais sofrimento, eu tenho paz no coração e eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, e isso me alivia o sofrimento, se é que você pode entender. Isso me alivia, entendeu? A gente é feliz mesmo apanhando, mesmo debaixo do sofrimento. A gente é feliz, e quando é do mundo, mesmo não estando sofrendo, a pessoa é infeliz. Não. Então, Deus nunca prometeu riqueza e nem vida boa. Não. Eu escrevi isso aqui na rede social, aí logo uma pessoa lá escreveu: já distorce o que a gente escreve, já entende tudo errado, né? Já escreveu lá:
Se você quer fazer voto de pobreza, eu não vou fazer não. Eu já fiz o voto de riqueza, né? Falou para mim. Primeiro que eu não falei que eu fiz voto de pobreza, né? Os dois é errado. O voto de riqueza está errado e o de pobreza também. Entendeu? A gente não deve desejar ser rico porque a Bíblia é clara. Porque se você tiver um desejo muito grande de ser rico, você vai acabar fazendo as coisas erradas. Você vai acabar abrindo mão dos valores, vai acabar abrindo mão da igreja, vai acabar abrindo mão dos filhos, vai acabar abrindo mão do casamento. Né? Vai acabar. Entendeu? Vai acabar abrindo. Então, mas também, por outro lado, nós não temos que desejar ser pobre. A Bíblia ensina que a gente tem que trabalhar honestamente e procurar avançar, procurar prosperar. Né? Então, mas aí eu escrevi uma frase, né? Eu falei o seguinte, ó: eu aprendi a ter misericórdia dos pobres. Eu aprendi a ter misericórdia dos pobres. E principalmente aqueles que são muito pobres, né? Porque tem gente que é tão pobre que a única coisa que eles têm é dinheiro. Eles só têm dinheiro. Tão pobre que são. Não. Alguns dizem assim: ah, não, eu vou ficar rico, Deus prometeu que daria para nós o melhor dessa terra. Mas quem falou que o melhor dessa terra é dinheiro, irmão? Quem foi que falou isso? Se Paulo diz, né, que se a minha esperança for apenas nas coisas materiais, as coisas desse mundo, eu seria o mais miserável dos homens. Então tem gente que é tão pobre que a única coisa de bom que ele tem é dinheiro. Porque dinheiro é bom. Falar que dinheiro é ruim é mentira. A Bíblia não fala que dinheiro é ruim. Então a única coisa de bom que ele tem é só dinheiro e não tem outra coisa. Ah, mas você tem família? Não tem. Já foi embora. Os filhos sumiram. E a esposa? Não, já casou com outro. Já foi embora também. E os parentes? Tem. Tem alegria? Não, também. A alegria já foi embora também. A saúde? Não, também, porque se perverteu muito, né? E na perversão acabou ficando doente. E a bebida alcoólica também deu cirrose. Saúde também não tem mais. Paz? Não tem também. Mas o que você tem? Então você perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu os filhos, perdeu a esposa. Não tem mais nada. O que sobrou? Sobrou dinheiro. A pobreza total. Miséria total. Só sobrou dinheiro. Esse é o mais pobre que existe na face da terra, é esse. Perdeu tudo, só sobrou dinheiro, irmão. Fazer o que com dinheiro? O dinheiro já perdeu o valor, já não serve mais para nada. Porque se não tem família, se não tem filho, se não tem alegria, se não tem saúde para comer, entendeu? Uma comida mais cara, boa, para que serve o dinheiro? Você viu que nem o dinheiro não serve mais para nada? A pessoa é tão pobre que só tem dinheiro, não tem mais nada. Deus nunca prometeu vida boa e nem riqueza. Olha aqui que diz, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Quero perguntar a vocês. Deus livrou os apóstolos da aflição? Não. Mas pastor, mas então por que está escrito aí, está claramente, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Não, a pergunta para mim é vocês, Deus livrou os apóstolos e esses outros, e aqueles caras que morriam na roda lá, que Deus livrou eles? John Hus, que foi queimado vivo? Deus livrou eles? Não, não livrou. Mas por que o texto, então, o que o texto está querendo dizer que Deus o livra de todas? Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não. Livrou eles na fornalha. Entendeu? Então o que acontece? O que está querendo dizer aqui? Que eles passaram pela aflição, eles foram martirizados, eles morreram queimados vivos e tal, mas Deus livrou eles de se perverter, livrou eles de perder a sua integridade, livrou eles de perder o seu amor a Cristo, livrou. Essa que é a verdadeira riqueza, isso é que é a verdadeira paz, isso é que realmente tem valor, entendeu? Porque Deus não livrou o apóstolo Paulo das dificuldades deste mundo, não. Ele foi morto, decapitado, não, preso, decapitado, por ocasião da perseguição de Roma, que Nero colocou fogo em Roma, né? Destruiu um terço da cidade de Roma, né?
Tanto Paulo quanto Pedro foram mortos nessa grande perseguição aí, né? Então, Mateus 10, 38 e 39. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la-á. E aí ainda tem gente que fala que ir para a igreja vai dar tudo certo, é vida boa. Não, mas peraí. Esse povo não tem a mesma Bíblia que a gente. Não, eles têm a mesma Bíblia que a nossa. O problema é que eles não têm o mesmo coração para entender a Bíblia corretamente. Porque a Bíblia deles é igual a nossa. Então, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz que significa abrir mão. Entendeu? Abrir mão de tudo. Primeira coisa que a gente tem que abrir mão é abrir mão dos sonhos que a gente tem, que não são sonhos de Deus. Mas tem gente que vai para a igreja para realizar seu sonho. Mas Deus é fiel e vai realizar todos os meus sonhos. E ainda tem aquele profeta que vem assim e começa a orar em línguas, e eis que te digo que eu sou teu Deus e vou realizar todos os seus sonhos. Ai, que falso profeta, hein? Bem picareta esses falsos profetas. Porque primeiro, ser fiel a Deus já é abrir mão do seu sonho e sonhar o sonho de Deus. Não. Isso é que é ser fiel a Deus. Mas que tu és fiel a mim, realizarei todos os seus sonhos. Olha, primeira coisa, que quem é fiel a Deus vai abrir mão do seu sonho para sonhar o sonho de Deus. Lógico que tem sonhos que são de Deus e são nossos também. Por exemplo, ter um filho. A mulher quer casar, ter um filho. É um sonho dela, mas esse aí é um sonho de Deus também. Então esse você não precisa abrir mão. Correto? Né? Mas tem a maioria dos sonhos nossos, eles são sonhos só nossos, eles não são sonhos de Deus. E aí a gente tem que abrir mão desses sonhos, na verdade. Né? Então, olha aqui o que diz o texto. 2 Coríntios 4, 8 e 10. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Porém não angustiados. É o que eu falei. Nós sofremos mais que o ímpio, mas nós temos paz. Entendeu? Aqui, perplexos, porém não desanimados. É uma luta, mas pergunta se eu não estou feliz, se eu não estou animado, se eu estou triste, se eu estou desanimado. Você viu desanimado? O pastor hoje chegou e está desanimado, coitado. Vamos animar ele um pouquinho lá. Vocês veem assim? Não. É por quê? Porque dá tudo certo? Não. É porque eu tenho o Senhor, irmão. Ele me livrou do inferno. Amo vocês, amo minha família, entendeu? Sei que aconteça o que acontecer, o meu destino é o céu, é a glória, é estar com o Senhor. Louvado seja Deus, né? Aqui em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. A Bíblia nunca diz que você não vai ser perseguido, que não vão querer te matar. Ela só diz que Ele não vai te abandonar, Ele vai estar contigo. Mas vão me perseguir? Vão me perseguir, mas Deus vai estar comigo? Que venha a perseguição, então se Deus vai estar comigo, qual é o problema de ser perseguido? Entendeu? Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Deus nunca vai permitir a gente ser destruído. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ai, meu Deus do céu. Para encerrar. Preciso terminar. 2 Timóteo 3, 11 e 12. Olha só o que está escrito aqui, irmãos. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições vários tipos de perseguições, tenho suportado. De todas, entretanto, Deus me livrou o Senhor. Irmãos, Deus livrou ele de todas as tribulações? Mas o texto está falando que Deus livrou de todos. Na verdade, livrar de todos, aqui, pode dar um entendimento assim que ele, ia passar por a tribulação, mas não passou. Deus livrou. Pode dar esse entendimento, mas não é esse o entendimento da Bíblia. Livrou de todas e não permitiu que as tribulações, fizesse com que, ele cedesse ao diabo, perdesse a sua integridade, perdesse o seu amor às almas, o seu amor a Cristo, deixasse de crer. Livrou nesse sentido, irmão.
E olha o que diz o versículo 12. Ora, todos os que vivem no mundo vão passar tribulações, e os crentes vai ter vida boa. É isso? Olha o que diz o versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Prestou atenção? Serão perseguidos. Entendeu? Então, mas para você não ficar preocupado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que nos nossos dias, e principalmente na nossa nação, né, eu acho que o crente nem sofre tanto assim, né? Eu creio que aqui é no contexto da época, né? Eu creio que o crente nem sofre tanto assim. Eu creio que de repente a pessoa pode vir se converter e até a vida nem tenha tanto sofrimento. Mas isso não é a regra. Entendeu? Mas ainda que tivesse, o que acontece? Nós temos que estar disposto. Ser crente é isso. Entendeu? Eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Amar a Deus é isso. Senhor, eu quero te servir, aconteça o que acontecer. Se for da tua vontade, Senhor, me livre da tribulação. O que Jesus falou no jardim do Getsemane? Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas se não for possível, que eu beba. É assim a nossa vida. Nós temos que orar, né? Deus, se for possível, afasta de mim a tribulação. O apóstolo Paulo falou: tira de mim o espinho da carne. Paulo falou: a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Prestou atenção? Então, se nós orarmos para Deus afastar a tribulação, vai ter algum momento que de repente ele afasta, mas vai te livrar de toda a tribulação? Não. O homem, o crente, se ele tiver muita vida boa, ele não abaixa o topete. Deus não consegue treiná-lo. Entendeu? Então, mas resumindo, ser crente é bom? Não, é maravilhoso. Não é bom, é maravilhoso, né? Melhor decisão que alguém pode tomar é ser crente de verdade. Que venha perseguição, que não venha, o que seja muito, o que seja pouco, não interessa. Não tem nada melhor do que ser crente, se converter ao Senhor. Morrer, nós vamos para a glória, nós vamos para o céu, morar com o Senhor, não vamos fritar no inferno, não. Deixa esse povo teimoso, cabeçudo, entendeu? Que ama o dinheiro, que ama esse mundo, ir para lá. Nós não somos desse mundo, nós vamos para a glória. Nós somos filhos de Deus, nós somos escolhidos do Senhor. Vamos ficar de pé.